então à palavra de Deus esta manhã. Peço que fiquem em pé e abram em Hebreus capítulo 1. É o mesmo texto que eu tenho lido ao longo deste mês, o texto principal, o ponto de partida para as nossas reflexões. À volta deste tema, como é que Deus fala? Como Deus fala? E então diz assim a palavra do Senhor. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, diga comigo, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, quer dizer, aos antepassados, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita, da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, esta manhã nós oramos para que uma vez mais nos faças com que esta palavra não entre apenas na nossa mente, mas deixe ao nosso coração, Senhor, para que ela possa cumprir aquilo para a qual ela é enviada, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vamos sentar. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que Deus fala comigo, não é? Às vezes os crentes têm já no seu léxico, na sua maneira de falar, dizem, Deus falou e disse isto. E a Bíblia tem essa expressão muitas vezes, Deus falou, etc. E as pessoas perguntam, mas como é que Deus fala? Eu não vejo Deus, do ponto de vista físico, como é que Deus fala? Pois Deus fala de muitas maneiras e muitas vezes é o testemunho das Escrituras que nós acabamos de ler. E nós, ao longo deste mês, temos vindo a meditar sobre isto. Primeiro falámos sobre como é que Deus fala através das pessoas crentes em Deus, mas também ímpios, pessoas que não têm aliança com Deus. Deus também falou e fala, por vezes, através dessas pessoas à nossa vida. Também vimos como é que Deus fala através da natureza e dos seres vivos, não é? Deus expressa-se através da sua criação. E Deus fala connosco, por vezes, através da natureza, através dos seres vivos. E no último domingo falámos sobre como Deus fala connosco através da nossa mente. Não é? Nós somos seres dotados de inteligência, de raciocínio, de capacidade cognitiva e, portanto, Deus fala através também dessa ferramenta tremenda que nós temos. E hoje vamos falar sobre como Deus fala através do Espírito, do nosso Espírito. Nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E diz também que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos seres eminentemente espirituais. Não é? E, portanto, temos uma alma, esta coisa da mente, da vontade, das emoções, e habitamos num corpo. Não é? Mas essencialmente somos espírito. Essencialmente não somos corpo. Isto é o físico, é o invólucro. Também a nossa essência não é a alma. Não é aquilo que nós pensamos, nem é a nossa vontade, nem são as nossas emoções. Há qualquer coisa superior a isso. E isso chama-se espírito. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é espírito, nós somos seres espirituais, essencialmente espirituais. Amém? Então Deus fala também ao nosso espírito. E se nós lermos a primeira carta aos Coríntios, nós vemos que Deus deu à Igreja dons espirituais. Isto é, Deus distribuiu à comunidade dos fiéis dons do Espírito Santo. E esses dons podem-se arrumar mais ou menos da seguinte forma. Há dons de revelação, por exemplo, a palavra de sabedoria. É um dos carismas do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo. Isto pode ser considerado uma dotação especial, sobrenatural para o ensino. Uma dotação especial de Deus, mas que é sobrenatural. Não é uma coisa meramente natural. Há pessoas que ensinam porque foram habituadas a ensinar. Há outras pessoas que nascem com essa vocação. Deus deu-lhes de forma sobrenatural essa vocação. Podemos falar da palavra da ciência ou do conhecimento, que é, digamos, um flash em que a certo momento Deus traz uma revelação tão forte e tão surpreendente, tão inesperada, que muda as coisas. Eu lembro-me quando Jesus, a certa altura,
disse: quem é que os homens dizem aos seus discípulos? Quem dizem os homens que eu sou? E uns disseram: uns dizem que é Elias, porque havia o mito que Elias haveria de voltar, outro dos profetas, eu não sei quem. Mas vocês, quem é que dizem que eu sou? E depois de um certo silêncio, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirmou que aquela inspiração não era dele. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o Espírito, mas meu Pai que está nos céus. Foi uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência, isto é, ele teve aquele flash, aquele momento de revelação que mudou aquela conversa completamente. Amém? Porque ontem estava a falar com uns amigos meus e um deles estava a dizer, também cristãos, um deles estava a dizer: Jesus nunca teve qualquer dúvida sobre a sua identidade. Sabia quem era. Não é? Sabia quem era. Às vezes também é importante sabermos quem não somos. João Batista disse: eu não sou o Messias. Eu não sou. Mas Jesus sabia quem era. Mas Jesus também gostava que os outros soubessem quem ele era. Por isso ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, tornar-se conhecido. Outro dom de revelação, de discernimento de espíritos, que é nós entendermos o que é de procedência maligna e o que não é. Nós vivemos num mundo completamente confuso, completamente baralhado, em que os valores estão completamente baralhados, subvertidos, invertidos à nossa volta. E nós precisamos, mais do que nunca nestes tempos, pedir que Deus nos dê esse dom de discernir espíritos, discernimento de espíritos. Há pessoas que às vezes falam muito bem, mas a sua intenção é oculta. E a sua intenção não condiz com as suas palavras. Então nós precisamos de discernimento de espíritos para entender o que é que está para lá daquelas palavras, o que é que está por detrás daquelas palavras, qual é verdadeiramente a intenção, que espírito está naquela pessoa. Amém? Discernimento de espíritos. Um dia Jesus ia passar por Samaria e viu os discípulos para irem à frente com ele, para preparar as coisas, para ele pernoitar na cidade, comer e dormirem e tal. E os discípulos foram, e os samaritanos não quiseram receber Jesus. E os discípulos voltaram para Jesus e disseram ao Mestre: queres que a gente peça a Deus para mandar fogo do céu em cima destes samaritanos miseráveis, desgraçados? E Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Aquilo que eles estavam a dizer naquele momento era um disparate autêntico, era diabólico, era uma coisa terrível, não tinha nada a ver com Deus. E Jesus chamou a atenção e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Então nós precisamos destes dons de revelação, hoje em dia, para entendermos aquilo que é de procedência divina e o que não é. Depois temos os dons de operação, dom de fé, dons de curar, operação de milagres ou maravilhas. Deus opera desta maneira também. E fala também aos homens desta maneira, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus falou às pessoas desta forma, através destes dons de operação, através do dom da fé. Todos nós temos uma medida de fé, não é? Diz a palavra de Deus. Mas há pessoas que têm o dom da fé. É alguma coisa, e isto não quer dizer que sejam grandes pregadores. Às vezes são pessoas até discretas. No século XIX houve um pastor em Inglaterra, no sul de Inglaterra, não me lembro agora o nome, já vou dizer mais à frente, e ele tinha uma grande compaixão pelas crianças. Isto foi numa época em que havia uma grande mortalidade e muitos pais morriam e as crianças ficavam órfãs. E havia muitos órfãos, muitos. E então ele começou a criar orfanatos e a sustentar aquelas crianças e educar aquelas crianças. E houve momentos muito difíceis. Houve um dia que ele disse aos meninos: não tinham nada para comer, porque era almoço. Vamos sentar à mesa e vamos fazer como sempre. Vamos agradecer a Deus o pão do nosso dia. E eles não tinham nada na despensa para comer, na cozinha não havia nada. E eles agradeceram a Deus. E sabe o que é que aconteceu logo a seguir? Bateram à porta. Um homem vinha com uma carroça do pão e partiu um semeio, um eixo, o eixo da carroça,
ali quase em frente da porta, carregado de pão. E disse, olha, vocês querem ficar com este pão? É que eu já não consigo, o eixo partiu-se, já não consigo levar o pão aos fregueses, querem ficar com este pão? E eles tiveram mais pão do que alguma vez tinham tido. É o dom da fé. Amém. Há pessoas que têm este dom. E depois há também os dons da palavra, dons de profecia, de variedade de línguas, isto é, pessoas que poderem falar por inspiração do Espírito Santo em línguas estranhas que nunca aprenderam, mas falar alguma coisa que é compreensível, ou seja, que tem um sentido. E também o dom da interpretação de línguas. Tudo isto são dons que Deus dá, que Deus distribui à Igreja. Então Deus fala também ao nosso espírito através destes dons espirituais. São dons essencialmente espirituais. Não é uma coisa da mente, não é uma coisa do físico, do corpo. É um dom, são dons espirituais. A Bíblia fala também, por vezes, Deus fala não apenas a nós, mas em nós, de uma forma curiosa, através de gemidos inexprimíveis. Eu vou ler aqui o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Esperança é qualquer coisa que ainda não vemos, mas esperamos ver. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então a paciência, a esperança está ligada à virtude da paciência. E da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus que são disparadas? E pedimos de uma forma atrapalhada, de uma forma errada. Pedimos aquilo que não é bom para nós. Quando Deus tem alguma coisa mais elevada para nós, e nós estamos a pedir a Deus aquilo. Então não sabemos pedir como convém. Ou então não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos o que é que havemos de dizer a Deus. Há momentos em que nós ficamos sem palavras. O Rolf falou aqui de uma situação semelhante. Momentos em que nós apenas dizemos a Deus, olha, eu não sei o que é de fazer, eu não consigo, eu estou desanimado, eu estou desesperado, eu não sei o que é de fazer. E já não há palavras para dizer a Deus, para exprimir os nossos sentimentos perante Deus. Mas diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, às vezes Deus fala de uma forma diferente, que nós não estamos à espera. Nós, como somos seres da palavra, a nossa comunicação basicamente é a comunicação verbal, embora não seja a principal, mas as pessoas acham que é a nossa forma de comunicação principal, mas nós valorizamos muito as palavras, porque as palavras traduzem um sentido que nós controlamos, compreendemos, nós dominamos. E então achamos que falar com Deus é a mesma coisa que falar com uma pessoa. E falamos e valorizamos, supervalorizamos a palavra. Mas às vezes, quando nós não temos mais maneira de falar com Deus, quando nós já esgotamos as nossas palavras, quando nós já não conseguimos dizer nada a Deus, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, um vocabulário que nós desconhecemos, mas que Deus conhece. Então Deus está a falar não apenas a nós, mas em nós também. E através de nós. Outras vezes, nós estamos tão gratos a Deus, tão felizes na presença de Deus, e estamos no nosso quarto e louvamos a Deus, e às 2 a nossa alegria é tão grande, tão profunda, a alegria da comunhão com Deus é tão profunda que nós já não temos palavras, e então a nossa boca começa a falar por nós. E começamos a falar em línguas estranhas, dizer qualquer coisa que nós não compreendemos. O nosso cérebro não consegue acompanhar o nosso coração. É isso que acontece. O cérebro, a certa altura,
não consegue acompanhar o nosso coração, então já não é o nosso cérebro a falar, não são palavras inteligíveis, são outras palavras que têm um sentido, mas que nós não conhecemos. Amém? Deus fala de muitas maneiras. Deus fala também através de anjos na terra. Amém? Lá diz na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Amém? Não o sabendo, hospedaram anjos. Abraão teve essa experiência. Temos muitas experiências dessas no Antigo Testamento. Temos experiências dessas no Novo Testamento. Quando Pedro estava na prisão, ele foi liberto da prisão através de um anjo. Diz a Escritura. E nós temos hoje muitas histórias modernas que falam disto. Se quisermos ver por outra perspectiva, o pregador que eu falei há pouco, o pastor, chamava-se George Mueller, o homem dos orfanatos. Aquele homem foi como uma espécie de anjo, para ali à porta e bateu: olha, vocês não querem ficar aqui com o pão, que eu já não tenho que libertar isto, já não consigo chegar lá. E temos muitos casos, muitas histórias que nós ouvimos que se passam nos tempos atuais, não apenas nos tempos bíblicos, mas nos tempos atuais, em que pessoas surgiram, vindos do nada, com aparência de gente, de pessoas humanas, mas que chegámos depois, a pessoa que teve essa experiência chegou depois à conclusão que só podia ser um anjo de Deus, que tinha sido enviado num momento crítico, num momento desesperado, e tinha desatado uma situação. Diz-nos aos Hebreus capítulo 1, a qual dos anjos Deus disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos postrados aos teus pés. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores? Espíritos ministradores quer dizer espíritos que servem, seres espirituais que estão ao serviço do reino de Deus, ao serviço de Deus. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa história do anjo da guarda não é completamente descabida. Nós falamos, os católicos falam anjo da guarda, cada um tem um anjo da guarda. Não acho que cada um tenha um anjo da guarda, mas eu fico por aquilo que a palavra de Deus diz, que os anjos são espíritos ministradores, são seres espirituais que estão cá para servir aqueles que herdam a salvação. Amém? Para servir a ti e a mim. Deus envia anjos ao nosso serviço. E o anjo pode aparecer na figura de uma criança, de um homem, de uma mulher, de um ancião, de qualquer pessoa. Noutra situação qualquer, são anjos que estão a servir-nos. É para isso que eles servem. Então, Deus fala através de anjos na terra. Muitas vezes nós temos aquela ideia dos anjos com as asinhas e não sei o quê. Isso é uma ideia medieval. Os anjos não têm asas. Isso é uma invenção da arte sacra, enfim. Os anjos são espíritos. Aliás, nem têm corpo. Porque são seres espirituais. Agora podem, por vezes, assumir a forma de um ser humano, como aconteceu tantas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e acontece tantas vezes hoje ainda. Deus fala de muitas maneiras e de muitas formas. E fala também através das circunstâncias, através das situações. E é por isso que está escrito na carta aos Romanos, que Paulo escreve aos Romanos a dizer que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, as circunstâncias, no seu conjunto, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que nós preferimos pôr as circunstâncias em cima da mesa, dissecá-las, e estas são boas, estas são más, estas não quero, estas não fazem sentido para mim, estas quero-as longe de mim, e estas boas está bem. Não. Mas no conjunto, o conjunto contribui para o nosso bem. A adversidade também, as lutas, as tribulações, as perseguições,
as dificuldades, as injustiças, tudo isso no conjunto contribui para o nosso bem. E Deus fala muitas vezes através dessas situações. Agora, Deus nunca fala contra si mesmo. Deus nunca fala contra o testemunho da palavra. Não é? Não basta aqui um maluco qualquer aparecer e Deus disse-me isto assim, assim. Mas disse. Vamos lá agora o que é que a Bíblia diz. Não é? Vamos lá conferir o que é que a palavra de Deus diz. Se aquilo que Ele diz que Deus lhe disse vai contra o ensino geral das Escrituras, eu prefiro ficar com as Escrituras e digo, olha amigo, guarda para ti essa fala que tu dizes que Deus te disse. Porque há muita gente por aí a dizer que Deus disse coisas que não disse coisa nenhuma. São coisas da cabeça deles. São desejos, às vezes, até piedosos. Mas são desejos, não têm nada a ver com Deus. E por isso é importante nós sabermos como é que Deus fala, para percebermos que Deus fala, mas nem sempre quando as pessoas dizem que Deus lhes fala alguma coisa, é realmente Deus que fala. Amém? Deus não fala contra a sua palavra. Deus não fala contra si mesmo. Deus não se desdiz, não se nega a si mesmo. Amém? Porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não entra em contradição. E eu gostaria de finalizar com 3 perguntas. A primeira é, se Deus fala tantas vezes, por que será que nós não ouvimos? Às vezes as pessoas dizem, eu não ouço Deus falar comigo. Se calhar não estás atento. Não estás atento. Porque para ouvir Deus falar, nós temos que nos calar, primeira coisa. E temos que nos dispor a entrar na presença de Deus para que Ele fale connosco. Porque se nós não nos calarmos, Deus respeita-nos, não vai falar em cima de nós. Deus não é Deus de confusão. Agora, se nós dissermos, Senhor, fala, como dizia Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel disse isto e não continua a falar. Ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E calou-se. Para que Deus pudesse falar. Se nós não damos espaço a Deus para Ele falar, então nós nunca vamos ouvir falar. Se nós não nos dispusermos a entrar na presença de Deus, para entrar em comunhão com Ele, para estar na intimidade com Ele, dificilmente nós ouvimos Deus falar connosco. Porque estamos muito distraídos com o ruído que se passa à nossa volta. Com tantos ruídos que se passam à nossa volta constantemente, tantas distrações. Não é? Diz lá em Jó, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Diz lá no livro de Jó, Deus fala 1 e 2 vezes, quer dizer, Deus fala mais do que uma vez, mas ninguém diga. Será distração? Será incredulidade? Por que será que nós não ouvimos quando Deus fala? Porque Deus fala tantas vezes connosco. Também podemos perguntar, mas porquê é que Deus nem sempre fala connosco? Porque também é verdade que há pessoas que se esforçam para ouvir Deus, mas parece que não ouvem. Olha, eu vou dizer-vos, segundo a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, se você tiver raízes de amargura no seu coração, rancor contra alguém, ódio, sentimentos negativos, a sua oração não passa do teto. Porque está lá escrito de uma maneira muito clara, se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus não nos perdoará as nossas ofensas. Deus não ouve a nossa oração. Portanto, às vezes Deus não fala connosco porque o nosso coração não está preparado para entrar na presença de Deus. Deus é santo. E se nós entramos na presença de Deus com o nosso coração cheio de sentimentos negativos, de rancor, de ódio, de ressentimento, isso não pode entrar na presença de Deus. Dificilmente Deus falará connosco. Mas há outra razão porque Deus, por vezes, não nos dá as respostas que nós estamos à espera. E lá em João capítulo 16 nós temos a resposta. Jesus disse assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Diga comigo, nós não podeis suportar agora. Não, vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade,
Porque falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus dizia, o Espírito Santo, quando descer, vai-vos ajudar. Vocês agora neste momento não têm discernimento para isso. Mas quando o Espírito Santo descer, então vocês vão ter esse discernimento, essa capacidade para conhecer coisas que neste momento não adianta eu dizer-vos, porque vocês não vão conseguir suportar. Amém? Há pessoas que às vezes vão às bruxas para saber o futuro. Não é? Eu creio que Deus nem sempre partilha connosco o futuro, porque nós não podemos suportar. Se calhar não podemos suportar. E na sua imensa sabedoria, Deus entende que é preferível dizer o que diz e ficar por ali, até nós termos condições para poder suportar tudo aquilo que Ele nos quer dizer. Esta coisa de querer saber o futuro, tintim por tintim, fala muito da nossa insegurança, da insegurança humana. Fala muito da necessidade de controle. Nós temos necessidade de controlar a nossa vida, a vida daqueles que estão à nossa volta. Às vezes até sentimos necessidade de controlar as circunstâncias que nos rodeiam. Mas a vida não é assim. A vida não é feita disso. Muitas vezes nós não conseguimos controlar as circunstâncias. Não temos que as controlar. Temos que aprender a viver de acordo com as circunstâncias. Temos que aprender a viver de acordo com as circunstâncias, sejam elas quais foram. Vós não o podeis suportar agora. Vocês diriam, está bem, mas o Espírito Santo entretanto desceu. E eu digo, é verdade, o Espírito Santo desceu. Mas quantos é que dão lugar ao Espírito? O apóstolo Paulo fala de uma luta permanente entre a carne e o Espírito. O impulso carnal, o impulso da natureza humana e o Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo. E fala nessa luta como sendo uma coisa que está sempre muito presente em nós. E muitas vezes nós agimos na carne em vez de agirmos no Espírito. E muitas vezes nós damos ouvidos à carne em vez de dar ouvidos ao Espírito. E muitas vezes nós seguimos os impulsos da carne em vez de seguir os impulsos, a direção do Espírito. Então, muitas vezes Deus não fala connosco porque nós não estamos disponíveis para seguir o Espírito Santo. Para nos aproximarmos de Deus e daqueles que estão à nossa volta numa atitude espiritual e não carnal. Outra pergunta, finalmente, que podemos fazer é: se Deus fala de muitas maneiras diferentes, por que será que temos dificuldade em aceitar as suas escolhas? Por muitas razões. Não é? Deus pode falar comigo através de uma criança de 5 anos. Não é? E se eu tiver humildade, e se eu tiver um espírito, se tiver uma atitude espiritual, de abertura de coração a Deus, eu olho para aquela criança e eu não estou a ver apenas aquela criança. Eu estou a compreender que Deus está a falar comigo através daquela criança. Entendem o que eu quero dizer? Porque se eu tiver uma atitude carnal, eu digo assim, fedelho, nem ouço o que ela diz. Não quero saber de nada, não quero saber. Ou através de um endoto. Deus pode falar comigo através de uma pessoa analfabeta. E eu digo assim, então eu tenho este discurso e mais este e outro, e eu estou agora aqui a perder tempo com este palermo. Mas se eu tiver uma atitude espiritual, eu ouço com atenção e eu posso ouvir e ver Deus a falar através daquela pessoa. Amém? Ele fala quando quer, como quer, através de quem quer, ou do que Ele quer, daquilo que Ele quiser. Deus fala através de muitas maneiras. Não é? Através das coisas mais simples deste mundo. Deus fala. Eu já vos falei aqui por causa da natureza. Deus fala através da natureza. Já há muitos anos que isto aconteceu, nunca me esqueci. O Tony estávamos numa reunião de jovens e o Tony estava a dizer que tinha ido à Rábida e depois se viu por passar as nuvens e tal, e coisa, e viu a glória de Deus ali nas nuvens, assim, mais ou menos acerca disto. E eu fiquei a pensar,
Se for outra pessoa qualquer, diz assim, mas parvoíce, então, mas isto é as nuvens, todos os dias passam aqui nuvens e não sei o quê, não sei o quê. Mas ele viu a presença de Deus naquelas nuvens. Então a coisa está na maneira de nós vermos, na capacidade de nós vermos. E é por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós precisamos de ungir os nossos olhos com colírio, para podermos ver os nossos olhos espirituais. Precisamos fazer uma limpeza aos nossos olhos, para podermos ver aquilo que Deus nos quer mostrar. E muitas vezes as coisas estão à nossa frente, à frente dos nossos olhos, e nós não as vemos. Ou porque estamos distraídos, ou estamos absortos, estamos com a cabeça no outro lado, e nós não vemos, não é? Não tem acontecido já com vocês, cruzarem-se com alguém na rua. A mim acontece-me várias vezes. Cruzar com alguém na rua e depois volta atrás. Desculpa, estava distraído, nem sequer conheci como está e tal. Não é? Às vezes as coisas estão à nossa frente e nós não as vemos. E é preciso ter esta sensibilidade espiritual, estes olhos lavados com colírio, para podermos ver aquilo que Deus quer fazer e podermos ver aquilo que Deus fala. Através daquelas nuvens, Deus estava a falar da sua grandeza. Deus estava a falar do seu poder, da sua majestade, da sua glória. Amém? Da sua glória. Os judeus tinham a ideia do terceiro céu. O primeiro céu era o céu dos pardais, dos pássaros. O segundo céu era o céu do cosmos, dos astros. E o terceiro céu seria o céu onde estaria Deus. Era na maneira deles verem, era uma maneira que eles tinham para organizar, enfim, os seus pensamentos. Falavam do terceiro céu. Mas quando olhamos para o céu, seja o céu dos pardais, já não digo o céu do cosmos, porque isso tínhamos que sair da cidade, ir para o campo à noite e deitarmos barriga para o ar num dia limpo, uma noite limpa, e ver as estrelas. Nós na cidade não vemos estrelas por causa das luzes da cidade. Ainda agora há poucos dias houve a superlua, não é? Aquela lua muito especial que só acontece de vez em quando. Fantástico. Mas nós muitas vezes não temos condições de ver a natureza. Nós seres urbanos, citadinos, que moramos na cidade, temos alguma dificuldade em ver a beleza da natureza, daquilo que Deus criou. Não é? Mas quando olhamos para os céus, desde sempre que os seres humanos olharam para o céu, associaram a ideia da divindade. Não é? Lá em cima, alguma coisa que nós não controlamos. Lá em cima, alguma coisa que está acima do nosso conhecimento, acima das nossas forças, acima das nossas possibilidades, e que nos supera, que nós não sabemos explicar. Não é? E ainda hoje permanece essa mesma questão, porque por muitos estudos que se façam, por muitos avanços que se façam nas ciências da astronomia, há muitas respostas ainda aqui, muitas perguntas que ainda não têm resposta, quando falamos do universo. Não é? Os cientistas estão divididos em relação a algumas coisas. Há coisas que eles não sabem, nem acho que vão saber tão cedo. Não é? Há qualquer coisa que nos transcende. E Deus está acima de tudo isso. Ele fala também através da natureza, mas Ele fala através das pessoas, Ele fala através dos seres vivos, Ele fala através da nossa mente, Ele fala através do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. Ele fala de tantas outras formas que eu não falei aqui. De muitas formas e de muitas maneiras. E muitas vezes, como diz a Escritura. Mas o que importa, não importa a maneira como Ele fala, nem quantas vezes Ele fala. O que importa é que Ele fala e que nós possamos ouvir. Amém? O que importa é que Ele fala e que nós o possamos ouvir. Não estejamos distraídos, não sejamos incrédulos, não sejamos pessoas que têm dificuldade em lidar com o sobrenatural. Há pessoas que, enfim, por vezes vivem num mundo tão materialista, que tornam-se tão materialistas que não têm espaço na sua imaginação, não têm espaço na sua mente
para encarar que há um mundo para lá disso, para lá da ciência, para lá do conhecimento humano, que há qualquer coisa que nos transcende. Não é? Há muita gente que não entende isto. Há muita gente que não dá espaço a si mesmo para crer nisto. Não é? E se é verdade que há muitos cientistas que são ateus ou agnósticos, também há muitos cientistas dos maiores do mundo que são crentes em Deus. E quanto mais estudos eles fazem, quanto mais investigação eles fazem, mais firmes eles ficam na sua fé. Mais eles compreendem que Deus está acima de tudo isto. E que nós somos apenas um pequeno ser que vive aqui neste cantinho do universo, nesta bola chamada, meio achatada, chamada Terra, e que Deus domina sobre todas as coisas. Ele é o eterno incriado, aquele que não foi criado, aquele que criou todas as coisas. Amém? E que enviou Jesus, se fez homem, encarnou para habitar entre nós, para ser o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, para nos trazer a salvação, para nos reconciliar com Ele e para nos garantir um futuro eterno. E isto é qualquer coisa que, por mais que as pessoas possam, ao longo dos séculos, inventar ideologias e querer, enfim, esconder esta realidade, ela persiste e ela persistirá. Nunca, em 2000 anos de história, a Igreja desapareceu do mundo. Não desaparecerá. Porque Jesus disse: eu edificarei a minha Igreja. Eu edificarei a minha Igreja. E se é Ele o edificador da Igreja, nós podemos estar descansados. É por isso que não sou eu, não são os pastores que edificam a Igreja, não são as lideranças espirituais que edificam a Igreja, é Jesus que edifica a sua Igreja. E por isso nós estamos seguros, porque se Jesus edifica a sua Igreja, então nós estamos bem entregues. Amém? Vamos chegar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu falas a cada um de nós, Senhor. Tu ainda falas connosco, como falaste no passado, muitas vezes e de muitas formas, Senhor. Ó Deus, hoje também falas muitas vezes e de muitas formas aos Teus filhos, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos estar atentos. Ajuda-nos a não ficar distraídos e muito menos incrédulos, Senhor, mas que Tu possas falar connosco e que nós verdadeiramente possamos entrar na Tua presença para que Tu fales connosco, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a buscar este lugar, Senhor, este lugar elevado, este lugar em que podemos ter comunhão contigo, Senhor, em que podemos ouvir a Tua voz, em que podemos deixar de ouvir o ruído deste mundo e deixar de nos ouvir a nós próprios e muitas vezes deixar de falar, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, porque Tu falas verdadeiramente connosco, falas aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus que fala. Não és como os ídolos mudos, como diz o salmista, que têm pés mas não andam, têm mãos mas não mexem, têm ouvidos mas não ouvem, têm boca mas não falam. Mas Tu falas connosco, Senhor, tantas vezes e de tantas formas. Ajuda-nos a ser humildes, Senhor, para ouvir a Tua voz, através de uma criança, através da natureza, através de qualquer pessoa, através de uma pessoa indouta, Senhor, através da nossa mente, através do nosso espírito, Senhor, através de qualquer forma que Tu queiras, na Tua sabedoria, Senhor, e na Tua determinação, querer falar connosco, Senhor. E ajuda-nos a manter humildes na Tua presença, Senhor. E sobretudo colocar o nosso foco em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja.